Eu tô vendo uma tristeza das pessoas na rede social. É um olhar para o horizonte. Você vê que as pessoas estão cada vez mais desoladas. Se o padre está em depressão, imagina a população que não tem Deus no comando. Por que as pessoas estão nessa situação? Eu pergunto isso, se tem alguma relação da dopamina, do cara tá muito viciadão naquilo e se isso contribui para o cérebro ficar mais doente. Tem dois vieses de análise, né? Eu vou falar sem ser da doença, o Guido fala mais da doença, que ele é psiquiatra, sabe mais que eu sobre isso, tem mais propriedade. Mas a velocidade informacional hoje nos coloca numa posição, Dani, de necessidade de um conforto muito rápido, de uma recompensa muito rápida e de autorresponsabilidade completamente inexistente. Então as pessoas hoje elas querem fazer tudo o que elas querem fazer sem ter responsabilidade nenhuma sobre seus atos. E só tem um tipo de ser humano que consegue fazer isso, né? Que é um bebê recém-nascido. Ele caga na sua cara e você fala, que maravilha, cague de novo, meu filho. Então as pessoas têm que começar a, de verdade, se adultizarem. Eu estou pensando em criar uma creche de adulto, para ver se a gente começa a tomar conta disso. Mas, em contrapartida, tem o viés também genético, que por mais que a pessoa esteja bem, esteja com grana, a doença pode aparecer, né, doutor? E aí a importância de definir e distinguir o que é tristeza do que é depressão. Esse ciclo de comparação, superexposição, superinformação, frustração, ele sobrecarrega o cérebro. O cérebro ele não consegue processar tanta informação. E aí existem as pessoas que vão ficar com aquela tristeza existencial, aquela sensação de insatisfação pessoal, mas tem aquelas pessoas que vão ter uma mudança no funcionamento do cérebro. E aí a gente vai passar para a medicina, que é a mudança química, a mudança inflamatória, a mudança da qualidade da comunicação dos neurônios, e aí não é só tristeza. Aí a gente tem o quê? Um cara que ele não gosta mais de fazer nada, ele está triste o tempo inteiro, ele está desanimado, ele está pessimista, ele está cansado, ele não dorme bem, ele não consegue mais raciocinar direito, atenção, concentração, memória diminuídas, insegurança, medo excessivo. E aí esse ser humano, ele está diferente. Isso é depressão. Isso é depressão. Putz, você que era aí eu. É diferente do cara estar triste. E aí envolve, sim, aquela sobrecarga dopaminérgica, ela estressa o cérebro e aí acontece um conjunto de desregulação no cérebro, que a gente pode resumir como uma desregulação química. Mas esse ser humano aí, ele já precisa de tratamento. Isso acaba gerando um círculo vicioso, né? Porque o cara tá nesse ciclo inteiro, mas ele janta miojo com Coca-Cola. Bom, então gera um ambiente obesogênico também, não só físico, mas mental também, né? E aí tu vê que no caso da depressão, então tem que ficar claro isso aqui. Qual que é a câmera que eu olho aqui? Tem várias. Você pode olhar para cima, claro que tem um drone. Aqui, ó, você que está escutando a gente. Depressão, gente, é bem diferente de tristeza. Tristeza é a alma ficar sofrendo. Depressão é a alma ficar doente. É diferente. E aí, o que acontece aqui? Aí tem a confusão, né? O ser humano lá que está com depressão, ele pode ter alteração de apetite, em geral tem. Então, mas isso aí, doutor, também é uma defesa da pessoa, porque, por exemplo, se eu estou triste, se eu chego para você e falo, eu estou triste, doutor, é uma coisa que é minha. Sim. Se eu falar, eu estou com depressão, estou doente, me dê um remédio. Quando você usa a depressão para dizer que é sua tristeza, você está querendo um remédio. Você está tirando a responsabilidade de você, ou não? Aí o médico que tem que ser bom para determinar se tu só está triste e tu não precisa de remédio, ou se tu Não, se eu chego no médico e falo, doutor, eu estou deprimido. Tem remédio para quem está deprimido. Agora, para quem está triste, não tem remédio. Ou tem remédio? Estou na fossa. Não, na minha época era fossa. A fossa? Estou na Tomei fossa. pezão na bunda. Não, mas hoje em dia não se confunde muito isso? Se confunde. E aí, bom, foi no médico, tenho depressão. O que eu vou fazer como médico? Eu vou fazer uma avaliação diagnóstica. O psiquiatra, turma, é igual a qualquer outro médico. Ele tem que fazer um exame do estado mental do indivíduo. Vai no pneumologista, o cara pede para tu respirar e soprar no negocinho lá, e ausculta para ver se tem chiaço no pulmão. O psiquiatra, ele vai avaliar as tuas funções mentais. Ele sabe o que é depressão e o que não é. É tristeza, exatamente. Ô, doutor, mas assim, a tristeza, vamos supor, o cara só tá triste, que nem o Emílio falou, o cara tá na fossa.
esse período que ele tá triste, isso pode desencadear uma depressão, algo do tipo? Muito boa pergunta. Olha, eu que passei pra ele. Foi. Passou Eu o colesterol aí. papel pra ele. Aí, então, Sai daqui, barrigudo. a depressão ela é desencadeada por uma combinação de fatores, que pode incluir uma predisposição genética, como qualquer doença. Ela vai incluir estressor externo ou interno. Aí pode incluir outras doenças, desequilíbrio hormonal, abuso de substância, burnout no trabalho e por aí vai. Então, na grande maioria das vezes, os primeiros episódios depressivos, eles são desencadeados por estresse. Perfeito. Então o cara começa a sofrer lá numa camada psicológica e emocional. E a partir de um determinado momento, esse sofrimento vai lá e impacta o hardware lá, que é o nosso cerebrão. E ali o cérebro fica inflamado, desequilíbrio químico, as conexões dos neurônios não funcionam tão bem, que é a neuroplasticidade. Aí não cresce neurônio novo e aí o cara passa a funcionar diferente. O espelho fica embaçado. Tu não consegue mais te enxergar como tu é. Baixa autoestima, insegurança, medo excessivo, negativismo. Tu enxerga a vida mal. O cérebro processa tudo que a gente pensa e sente. O cérebro está funcionando mal, todas as nossas funções ficam distorcidas. Boa. E a depressão, ela é muito parecida com a obesidade no quesito que o Guido estava falando. Ela tem um caráter genético muito forte, mas o caráter ambiental chega a falar mais alto que o genético. Então a gente estava até conversando antes, não é porque uma pessoa vai ter um estilo de vida, porque dieta é uma palavra bem do grego, significa estilo de vida. Todo mundo aqui dá dieta, até o Morgado. Eu tô. Tá, Mas é principalmente. ruim, o estilo de vida, mas tá de dieta. Certo. Se eu tenho um estilo de vida que não é obesogênico ou não me induz a ter o desenvolvimento de uma doença chamada depressão, como a gente está discutindo aqui, mesmo que eu tenha o caráter genético da depressão, diminui a probabilidade desse acometimento da doença. Entende? Certo. Então, o ambiente que a gente está vivendo hoje, com essa velocidade informacional, com essa ausência de autorresponsabilidade, com essa a musicalidade, por exemplo, eu fiz um post hoje de um compilado de artigos que eu estava lendo, de como a música molda o caráter. Principalmente na faixa etária dos 17 aos 25, elas ficam registradas como marcas, cicatrizes emocionais. A nostalgia que a gente sente quando lembra de uma música daquela época. Qual é a nostalgia que essa galera vai sentir hoje, Emílio? Senta na minha Glock, te peguei atrás da poste azul. Essa geração está sendo moldada, o caráter dela, as habilidades emocionais, como eu vou lidar com a tristeza, também vendo quem são as pessoas que me influenciam e que eu admiro hoje em dia. Isso é muito complicado. Isso tem gera referência, um ambiente que induz a depressão, que induz a uma obesidade mental, e isso gera o que a gente estava conversando antes. Tem vários casos de atletas que supostamente têm um treino físico com alguma intensidade, têm uma alimentação supervisionada e que ficam em depressão. A gente pode lembrar do Whindersson Nunes, que apesar de não ter uma carreira longa como atleta... Mas a charuta também, né? A maconhona, o dedo de gorila. Mas você também tem o cara dá uma... Você tem o Luan, que foi jogador Chifre. do Corinthians, foi o melhor da América em determinado Libertadores, e cada vez mais tem pelo menos episódios disso, assim. Em tese, o que você falaria? Bom, eles têm depressão, mas ainda assim seria muito maior a chance se o número... É que o estilo de vida, Sam, ele não impede o acometimento da doença. Sim, ele diminui a probabilidade. É tipo investimento, por exemplo. Tô com um negócio massa para ganhar dinheiro aqui. Cada um vai me dar 10 mil reais, eu vou jogar tudo na Mega da Virada. É possível que ganhe? Sim. É provável? Não. Então, a gente tem que trabalhar no ramo da saúde também com probabilidades. Por quê? Diagnóstico certo só tem um. Prognóstico tem uma cacetada. Ele pode trabalhar de um jeito completamente diferente do outro médico, e os dois estão corretos. Então, quando eu pego um Whindersson, nesse caso específico, a gente pode também inverter o viés. Ele é uma exceção de uma pessoa que tem um estilo de vida. Mas o Mamá do FMS, por exemplo, ele tá salvando literalmente a vida desses influencers, cara. Que estavam esquecidos. Tinha um influencer que estava dentro de uma clínica psiquiátrica, internado, e foi salvo porque foi pro FMS lutar. Então, o esporte é um balizador de caráter. Porque dentro de uma competição esportiva, seja lá qual for, não tem dinheiro, irmão. É tu contra tu e contra o outro ali. Então ganha quem é o melhor mesmo. Então, para ganhar grana hoje no mundo, por exemplo, é mais fácil ficar milionário do que meter o shape. Porque para ficar milionário eu consigo delegar quantas pessoas trabalhando aqui? Agora, para correr na esteira, é só tu.
Para Sim, fazer a dieta você só e você disso. mesmo. Exato. Você E contra isso, você. para uma geração que tá frágil emocionalmente, não é uma libertação, é uma prisão. Porque, meu irmão, eu não vou dar conta disso, não. Que é aquele lance que Tô você ferrado. fala da autorresponsabilidade. Hoje a gente demanda tudo, quer passar tudo pros outros. E quando são coisas que a gente mesmo precisa fazer, é onde a gente tem a primeira Quer ver uma falha. frase que eu gosto muito, eu uso muito com meus clientes de mentoria? Você controla tudo o que acontece na sua vida? Não, Mas de tudo que você controla, você tem controlado tudo? não. Essa é a merda. É. Pô, eu não controlo tudo, não. Então por que eu tô prestando atenção onde eu não tenho controle? Exato. Vou focar onde eu tenho controle. São poucas coisas, pô. Alimentação, sono, treino, pensamentos que eu vou nutrir na minha cabeça. Porque eu não escolho qual pensamento vai vir, mas eu escolho quanto tempo eu vou dar atenção a esse pensamento, pô. Sim. Cara, eu não quero pensar isso aqui, não. Eu faço ancoragem neuromotor. Eu faço assim, eu não quero pensar nisso. Mas se o seu cérebro estiver doente, como ele Não. falou, aí você tá. Aí você tá- Aí é Exatamente. medicação. E aí é que tá. E Aí que tá o. Né? Aí que tá o. O Mas- pulo do gato, porque e aí é que muita gente fica mal e se lasca. Porque assim, ó, e aí, Samir, o cara vai lá, tem uma vida saudável, regrada e fica doente. E aí. Mas não são tão poucos, assim, né? A gente falou do índice, assim. Não, tem mas aquela. tem um monte, tem um monte, cara. tem- Isso aí eu vejo nas empresas, vejo Sim. no consultório. E aí o ser humano lá tem uma vida saudável, faz o dever de casa e começa a ficar deprimido. E aí esse cara, ele vai ficar com vergonha, ele vai achar que ele tá fracassado, ele não vai contar pra ninguém, ele não vai entender por quê. E na maioria das vezes é porque o cara não entende que é uma doença que nem eu tenho a minha asma aqui, que eu tô meio rouco. Cara, eu sou atleta, eu não fumo, e às vezes eu tenho crise de asma. Se eu não tivesse os hábitos saudáveis, eu seria um paciente muito mais grave. E aí entra a questão do tratamento. Porque aí hoje, o que acontece? O que a gente sabe na medicina? Depressão leve, que deve ser aproximadamente 20% dos casos, 30%, trata com alimentação, ajuste de rotina, dormir bem, Bem-estar. gestão de estresse, wellness. E, em geral, reverte psicoterapia. Agora, depressão moderada para depressão severa, se não tomar remédio, vai piorar. Já é. Mas eles falam que a atividade Porra. física, eles falam, né? Os especialistas falam que a atividade física tem o mesmo efeito que a medicação. É, mas o Pra quê? problema é o seguinte, ó. Aí aí o cara tá lá deprimido, ele não tem energia, cara, pra ir Pra tomar levantar, banho. né, bicho? Ele não tem energia pra levantar. E ele vai lá no médico, o cara fala assim, meu, cara, tem que correr. Vai pra academia 4 vezes por semana. O cara não tá conseguindo mal escovar o dente. Mal ele consegue ir ao médico. Exatamente. Mas então, isso aí chega a ser um caso extremo ou é o moderado isso aí que tá falando? é do moderado para cima, não é? E claro, o cara que não consegue escovar o dente, beleza, é o moderado para severo, não é? E felizmente os casos severos são a minoria. Mas o que acontece? Em geral, a depressão começa fraca. E devagarinho ela Vai escalando. aumentando. E isso toma meses, anos e anos e anos. E aí o cara vai se acostumando a viver daquele jeito e fica o novo normal dele, entendeu? E aí tem essa desinformação, que é uma coisa que me indigna, que tem uma mensagem sendo jogada por aí de dúzia, que tomar remédio faz mal, entende? E na verdade tomar remédio não faz mal. O que faz mal é tomar remédio errado. Sem precisar. É sem Que é precisar. um tratamento, né? Quando você tem a medicação. Não é uma coisa que você precisa tomar durante um período. Um período de determinado tipo de remédio junto com todas as outras coisas. Perfeito. Né? E aí tem a questão da ansiedade junto. O Brasil é o país da ansiedade. Recordista mundial da ansiedade. Onde que o cara acha isso? Eu não entendo Segundo também. Stanford. Essas Esses caras pesquisas aí têm- também. Não, Não, mas a turma tá louca. Tem um termo novo que chama brain rot. Vou trazer pra vocês aqui. Que é o cérebro. Tu fala inglês, tua voz fica mais grossa. Fica mais grosso. Brain rot. Ele Que é o faz cérebro filho em inglês. apodrecendo. E talvez você trouxe aqui, doutor, que a gente está com tanta informação que a gente não tem um recurso, não tem um aviso pra gente parar de ficar viciado na informação, na rede social. Você acha que o nosso cérebro, com IA, que agora você viu que você me trouxe do Google, que agora a IA ela traduz, Faz tudo. já faz tudo ao mesmo tempo. Eu preciso fazer um breakzinho Então faça um agora, break. rápido. Ele vai responder daqui a pouquinho para você que está no Aguarde. rádio agora. Aguarde 2 segundinhos que o Reginaldo pediu um break. É o break da rede. Pode completar, por favor. Você que está Tá, minha nas pergunta é outras se o cérebro plataformas. está apodrecendo. Se vocês acham que o cérebro está mais burro. Porque a gente tem a ferramenta, né, que é da internet e a inteligência artificial, mas se isso está deixando a gente pior. Eu diria que apodrecendo não, mas atrofiando com certeza. Qual é a necessidade que as pessoas têm hoje de realmente fazer uma pesquisa, de aprender uma nova língua? As pessoas não querem ter esforço para nada, elas só querem resultado.
Então, eu acho que essa desinformação e essa necessidade de resultado rápido traz essa desinformação que ele traz, muito bem pontuada pelo Guido, de dizer que remédio faz mal. Por exemplo, a gente está na era agora das canetas de emagrecimento. Certo. Sim. E todo mundo chega e fala, pô, é um absurdo, tira o mérito do cara usar a caneta de emagrecimento. Mas eu digo, como é que tu veio pra cá hoje? Carro. De carro. Você tá usando a evolução tecnológica para deixar a sua vida mais fácil e chegar mais rápido no seu objetivo. Perfeito. Remédio é isso, pô. É usar a evolução tecnológica para deixar a minha vida mais fácil e chegar mais rápido ao meu objetivo com mais segurança. É só isso. Agora, não preciso usar, vou lá me automedicar, levei um chifre, tô triste, vou tomar remédio, tarja preta, aí ferrou. O problema não é o remédio, o problema é o remédio mal usado. Isso acontece nas empresas também. Números, Sami. Tu viu lá que tem um dado que diz que o prejuízo anual no Brasil com saúde mental chega a algo entre 375 bilhões de reais por ano. Eita. É quase como 4,7% do PIB e $1 trilhão por ano. Pessoa física e empresa.